Nos últimos anos, o Brasil voltou a conviver com dois velhos fantasmas: o desequilíbrio das contas públicas e o avanço da percepção de corrupção no governo federal. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta vender a ideia de estabilidade e responsabilidade social, os números oficiais e as denúncias mostram um país mais endividado, com gasto público em alta e uma população que enxerga mais corrupção em Brasília. Para entender se um governo está quebrando financeiramente o país, precisamos olhar para alguns indicadores básicos: déficit das contas públicas, dívida pública em relação ao PIB e trajetória dos gastos. Em 2024, as contas do governo federal fecharam com um déficit primário de cerca de 43 bilhões de reais, equivalente a 0,36% do PIB, mesmo com uma arrecadação recorde em termos reais. Sem eventos excepcionais, como gastos com desastres naturais e decisões judiciais, esse déficit teria sido reduzido para algo em torno de 11 bilhões, o que mostra que o governo abriu espaço para novas despesas e empurrou o ajuste para frente. Ao mesmo tempo, a dívida pública voltou a crescer e passou da casa de 78% do PIB em 2025, reacendendo o alerta de economistas e analistas sobre a sustentabilidade das contas brasileiras. O recado do mercado foi claro: quando o governo insiste em aumentar gastos, flexibilizar metas fiscais e criar exceções para furar o teto de despesas, a confiança cai, o risco país aumenta e o custo de financiar essa dívida sobe. Isso significa menos espaço para investimento produtivo, mais incerteza para quem quer empreender e, no fim, mais pressão sobre juros e inflação. Mesmo com a arrecadação batendo recordes e crescendo quase 9% em 2024, o governo não conseguiu transformar isso em superávit robusto, justamente porque optou por ampliar programas, benefícios e renúncias que consomem boa parte da receita extra. Em vez de aproveitar o bom momento de arrecadação e emprego para arrumar a casa, reduzir o endividamento e sinalizar responsabilidade, a escolha predominante foi gastar mais agora e deixar a conta para depois. É esse tipo de decisão que muita gente enxerga como um caminho perigoso, que fragiliza o futuro fiscal do Brasil e alimenta a sensação de que o país está sendo quebrado pela política de curto prazo. Se na economia o alerta é o desequilíbrio das contas, na política, o fantasma que voltou a rondar o Planalto é o da corrupção. Pesquisas recentes mostram que, em 2 anos de governo, a proporção de brasileiros que acreditam que a corrupção aumentou sob Lula subiu cerca de 10 pontos percentuais, chegando perto da metade da população. Ao mesmo tempo, índices internacionais apontam que o Brasil ficou mais corrupto na comparação global, ocupando posição em torno de 107 entre 180 países em rankings de percepção de corrupção. Casos de fraudes e suspeitas de desvio em órgãos como o INSS voltaram às manchetes, com denúncias de esquemas bilionários envolvendo benefícios, contratos e intermediários ligados à máquina pública. Além disso, reportagens apontam problemas em emendas parlamentares, estatais e ministérios, indicando um padrão de aparelhamento político e má gestão, com forte impacto fiscal e institucional. Para muitos, isso representa a repetição de um modelo de governo baseado em alianças amplas, distribuição de cargos e pouca transparência sobre como o dinheiro público é usado. Diante desse cenário, o governo tentou reagir anunciando um plano inédito de integridade e combate à corrupção para o período de 2025 a 2027, coordenado pela Controladoria Geral da União. O pacote prevê cerca de 260 ações, com foco em transparência, controle de gastos, integridade nas relações entre Estado e setor privado e operações conjuntas com Polícia Federal e outros órgãos. Com mais de 40 operações anticorrupção realizadas em 2024, segundo a própria CGU. Apesar disso, a percepção popular continua piorando, o que indica um descompasso entre o discurso oficial de combate à corrupção e aquilo que as pessoas veem na prática. Seja pelos escândalos noticiados, seja pelo histórico do próprio presidente, em grandes casos de corrupção investigados no passado. Quando um governo combina a expansão de gastos, endividamento crescente e baixa confiança nas instituições com a volta forte da percepção de corrupção, o resultado é um Brasil mais frágil,
tanto economicamente quanto moralmente. O país fica mais caro para investir, mais arriscado para empreendedores e mais cínico para os cidadãos, que passam a acreditar que nada muda em Brasília, não importam as promessas de campanha. Não é preciso ser de direita ou de esquerda para enxergar que o modelo atual cobra um preço alto. Bilhões de reais em déficits e juros, oportunidades perdidas de investimento e serviços públicos, além do desgaste da confiança em qualquer projeto de futuro. O que está em jogo não é apenas uma disputa partidária, mas a capacidade do Brasil de construir um Estado mais enxuto, eficiente e imune aos velhos esquemas que drenam recursos e esperança. Cabe a cada brasileiro analisar os números, acompanhar as investigações e decidir até que ponto esse caminho é aceitável. Se você acredita que o país merece responsabilidade fiscal de verdade e um combate à corrupção que vá além do discurso, a hora de se informar, cobrar e participar ativamente da vida pública é agora, antes que a conta fique ainda mais pesada para as próximas gerações.